galera, beleza? Aqui quem está falando é o professor Alessandro. Vamos para mais uma aula de matemática. A aula essa que é destinada a todos os terceiros anos da Escola Birajara. Essa é a aula de correção. Vou corrigir as duas atividades da semana. A primeira atividade da semana teve 3 questões, certo? Vou corrigir essas 3. E a segunda atividade teve 4 questões, mas eu vou corrigir 3. A quarta eu vou corrigir no momento de interação, beleza? Então vamos lá. Primeira questão. Um avião levanta voo em um ângulo de 30 graus em relação à pista. Qual será a altura do avião quando estiver percorrendo 4.000 metros em linha reta? Certo? Galera, repare que na figura nós temos um triângulo retângulo, certo? E ele quer saber qual será a altura, né, que é o x, quando esse avião tiver percorrido 4.000 metros. Lembrando que ele está fazendo um ângulo de 30 graus com a superfície. Então, como nós temos aqui um triângulo retângulo, né, que é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, nós podemos aplicar a trigonometria. Você repara que você tem um carinha aqui, certo? Que é os 4.000, e está em busca de outro, né? E eu sempre falei para vocês, se você souber quem é esses dois, você mata a questão. Então vamos lá. Quem é que você quer? É o x. E quem é esse x aqui? Você repara que o x, ó, é o cateto oposto. Por que cateto oposto? Porque ele está oposto ao ângulo de 30 graus. Então vamos colocar aqui, ó. Nós queremos o cateto oposto. E quem é que você tem? É os 4.000. E esses 4.000 é o quê? É a hipotenusa. Como é que eu sei que isso aqui é a hipotenusa? Né? A hipotenusa é o maior lado. E eu sei que isso aqui é a hipotenusa porque está oposto ao ângulo de 90. Ó. Quem está oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. Aí você vai se perguntar, quem é que tem cateto oposto e quem é que tem hipotenusa? Aí você vai buscar lá nas relações trigonométricas, né? Se é o seno, cosseno ou a tangente. Aí, após observar isso, você vai perceber que é o seno, né? Porque o seno tem cateto oposto e tem hipotenusa. Vou colocar a questão resolvida aqui, ó. Sabendo que o seno, né, é cateto oposto sobre hipotenusa, você percebe que é justamente ele que você vai ter que aplicar nessa questão, certo? Então vamos fazer a substituição. Quem é o ângulo? É 30 graus. Então tá aqui, ó, no lugar do ângulo coloca 30. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é x, então coloca x aqui. Quem é hipotenusa? Ó, hipotenusa, como eu falei para vocês, é 4.000, então coloca 4.000 aqui. Feito isso, você vai lá na tabelinha e vai procurar quanto é o seno de 30. O seno de 30 é 1 sobre 2, certo? Feito isso, repete o outro lado, deixa do jeito que está, né? E multiplica em x, ó, certo? Então, 2 vezes x, 2x. 1 vezes 4.000, 4.000. Como você quer descobrir o valor de x, é só deixar, né, o x sozinho. Tira esse 2 aqui de perto dele. O 2 passa dividindo, porque ele está multiplicando, né? O inverso da multiplicação é a divisão. Então, 4.000 dividido por 2 dá 2.000. Beleza? Então, está aqui a nossa resposta da primeira questão. Vamos dar continuidade com a segunda questão. Segunda questão. Determine o valor de x na figura abaixo. Galera, nós temos um triângulo, certo? Dentro desse triângulo não tem nenhum ângulo de 90 graus, certo? Aí, quando não tem ângulo de 90 graus, o que nós devemos fazer? É aplicar a lei dos senos ou a lei dos cossenos. Um dos dois vai ter que ser aplicado aqui. E como é que a gente vai descobrir qual dos dois será aplicado? É só prestar atenção no seguinte. Falei para vocês, quando tiver dois ângulos e um lado, certo? Dois ângulos e um lado, tu vai aplicar a lei dos senos. Certo? Quando tiver dois ângulos em um lado, aplica a lei dos senos. Essa daqui, ó, é a fórmula, certo? A fórmula da lei dos senos, certo? Só que se você reparar, ó, tu não tem nada do B aqui, ó. Se você reparar aqui, você não tem nada do B, certo? Você não tem o ângulo B e nem o lado B. Como assim? Vamos ver aqui o do A, ó. O A, eu tenho o ângulo do A e tenho o lado A, ó. Como é que eu sei que esse cara aqui é o lado A? Tá oposto a ele, ó. Certo? Então, tem um ângulo A e o lado A. Repara que o C, ó, eu tenho um ângulo C e o lado C. Beleza? Mas o B, ó, nem tem um ângulo, nem tem um lado. Certo? Então, tu pode descartar da fórmula os dados que se referem ao B, né? Se não tivesse nada do C, tu riscava o C. Certo? Deixava A e B. Mas como não tem nada do B, risca o B. Riscando o B, a gente vai ficar só com isso aqui, ó. Certo? Já que nós ficamos só com isso, vamos fazer a substituição. Ó. Quem é o lado A? Ó? É 10. Está aqui, ó, oposto ao A. Ó. Certo? Então, no lugar do A, tu coloca um 10. Quem é o lado C? O C é o X, né? Ó. Quem está oposto ao C, ó, é o X. Então, coloca um C aqui, ou coloca um X aqui.
certo? No lugar do C. Aí, ó, seno do ângulo A. Quem é o ângulo A? Ó? 30. Então vai ficar seno de 30, beleza? Quem é o seno do ângulo C? Ó? O ângulo C é 45. Então, ó, fica seno de 45. Vamos fazer a substituição. Quanto é o seno de 30 lá na tabela? É 1 sobre 2. Quem é o seno de 45, né, lá na tabela? É raiz de 2 sobre 2. Feito isso, agora é só fazer a multiplicação em x. 1 sobre 2 vezes x, tu coloca aqui. 10 vezes raiz de 2 sobre 2, tu coloca aqui. Pronto. Agora vamos simplificar. Ó. 10 dividido para 2 ó, dá 5. Certo? 10 dividido para 2 dá 5. Aí tu quer descobrir o valor de x. Tu tem que deixar ele sozinho, né? Pega esse 2 e manda para o outro lado. Quando tu manda ele para o outro lado, ó, ele está dividindo, passa multiplicando. Aí fica 2 vezes 5 raiz de 2. 2 vezes 5, galera, é 10. Certo? E esse 1 que está aqui, ó, não precisa colocar. Quando é 1, não precisa. Então fica que x é igual a 10 raiz de 2. Certo? Tá aqui o resultado. Ó. X é igual a 10 raiz de 2. Terceira questão. Determine o valor de x com base na figura abaixo. Repare que você tem um triângulo aqui, certo? E nesse triângulo tu tem ó, um ângulo e dois lados. Se tu tem um ângulo e dois lados, tu aplica a lei dos cossenos. Beleza? Eu vou colocar aqui a resposta da questão. Então tá aqui, vou explicar agora. Repare que você tem o lado A, que é x, certo? Ó, o lado A está oposto ao ângulo A. Então esse aqui é o A. Tu tem aqui, ó, oposto ao ângulo B, tu tem o lado B. Então esse 10 aqui é B, certo? E oposto ao ângulo C, certo? Que não aparece aqui o ângulo C, né? Tu tem o lado C. Então esse 10 aqui, ó, é C. Então, onde tem A, tu pode deixar A ou colocar X, tanto faz, certo? Então, deixa o A mesmo, se quiser. No lugar do B, tu coloca 10, no lugar do C, tu coloca 10, beleza? Até aqui é a fórmula ó, da lei dos cossenos que eu mostrei na aula para vocês. Então, vamos lá. Onde tem A, deixa A, certo? Onde tem B, ó, coloca 10. Onde tem C, coloca 10. Ó, B aqui de novo, ó, coloca 10. C aqui de novo, ó, coloca 10. E onde tem esse ângulo aqui, ó, certo? Tu coloca o ângulo que aparece na questão, ó, é 60. Então tá aqui, beleza? Fazendo as continhas, ó, 10 ao quadrado, 100. 10 ao quadrado, 100. Menos, né? 2 vezes 10, 20. 20 vezes 10, 200. Então isso aqui deu 200. Esses três números aqui se multiplicando deu 200. E quanto é o cosseno de 60 lá na tabela? Lá na tabela o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Beleza? Aí tu repara que ficou 100 mais 100 menos 200 vezes 1 sobre 2. Primeira coisa que tu realiza aqui ó, é a multiplicação. Então, 200 vezes 1 sobre 2, como é que a gente faz? Multiplica pelo de cima e o resultado divide pelo de baixo. 200 vezes 1, 200. 200 dividido por 2, 100. Então tá aqui o resultado, certo? Então tudo isso aqui ó, deu 100. Ficou ó, 100 mais 100 menos 100. 100 mais 100 dá 200. 200 menos 100 dá 100. Então ficou 100 aqui. Ó. Eu quero descobrir o valor de A, né? E não de A ao quadrado. Então tu pega esse quadrado e manda para o outro lado. Quando ele vai para o outro lado, ele vira ó, raiz quadrada. Então ficou A igual a raiz quadrada de 100. Quanto é a raiz quadrada de 100? É 10. Porque 10 vezes 10 é 100. Então, tá aqui ó, a resposta da terceira questão. Vamos dar continuidade à atividade. Agora, a segunda atividade da semana. Faça a conversão de graus para radiano dos valores 30 graus, 270 graus e 300 graus. Vamos lá, vou colocar aqui a resposta. Coloquei aqui a resposta da primeira questão em cima, da segunda daqui a pouco a gente faz a leitura, mas já está aqui embaixo. Na primeira questão, ele quer que tu converta aqui inicialmente 30 graus. Então vamos lá, como é que a gente converte graus em radianos? É só multiplicar por π sobre 180 radianos, certo? Multiplica por π sobre 180. Quando eu multiplico ó, 30 por π sobre 180, é só tu simplificar aqui, ó. Simplifica em cima e embaixo por 30. 30 dividido por 30 vai dar 1. Esse 1 não precisa colocar, por isso que eu nem anotei aqui no final. E 180 por 30 dá 6, certo? Então ficou π sobre 6 radiano. Então 30 graus é π sobre 6 radiano, beleza? Então acabei de converter de graus para radianos. 270 graus, mesma coisa, multiplica por π sobre 180. Então vamos lá. Vamos simplificar aqui, ó, certo? Simplifica por 90 em cima e embaixo. Em cima, 270 dividido por 90 vai ficar 3.
E 180 simplificado, né, por 90 vai ficar 2, certo? Então ficou 3π sobre 2 radiano. Então 270 é 3π sobre 2 radiano. 300 graus, bota 300 graus multiplicando por π sobre 180 radianos, certo? Simplifica em cima e baixo, galera, por 60, certo? Simplificando em cima e baixo por 60, tu vai chegar, ó, que 300 por 60 dá 5 e 180 por 60 dá 3, beleza? Então ficou 5π sobre 3 radianos. Então 300 graus é 5π sobre 3 radianos. Você pode se perguntar, como é que eu sei que número eu irei simplificar, né? Por qual número eu irei simplificar? Galera, o exemplo dessa primeira questão aqui, ó, 30π sobre 180. Se você quiser, você pode simplificando aos poucos, certo? Vou simplificar em cima e baixo por 10. Se tu dividir em cima e baixo por 10, fica 3 sobre 18. Aí tu vê que dá para simplificar de novo. Vou simplificar por 3. Em cima e baixo por 3, aí fica 1 sobre 6. Aí como esse 1 não precisa colocar, né? Aí fica 1 sobre 6. Aí não dá para simplificar mais. Aí pronto, 1 sobre 6. Aí tu lembra que não precisa colocar 1, né? Basta colocar o π, fica π sobre 6, certo? Porque não precisa colocar 1. Então tu pode fazer assim, e simplificando por passos, ou então simplificar logo de uma vez. Eu, particularmente, eu simplifiquei logo daqui para o final, ó, sem passar por esses dois. Mas, tanto faz, os dois chegam na mesma resposta. Vamos para a segunda questão. Faça a conversão de radianos para graus dos valores π sobre 2, 7π sobre 6 e 5π sobre 6. Então, tu tem valores aqui em radianos, certo? E vai converter para graus agora. Antes, deixa eu só marcar aqui a resposta correta da primeira. Ó. Π sobre 6 a primeira, 3π sobre 2 e 5π sobre 3. Então, tá aqui, ó. Certo? Primeiro item aí. Então, continuando aqui na segunda questão, né? Vamos agora converter de radianos para graus. Então, como é que a gente faz para converter aqui de radianos para graus? É só substituir o π por 180, beleza? Então, no lugar do π aqui, ó, coloquei 180 e 180 dividido para 2 dá 90 graus. Então, π sobre 2 é 90 graus. 7π sobre 6, no lugar do π, ó, coloca 180, multiplicando os dois dá 1260, dividido por 6 dá 210. Esse daqui, ó, 5π sobre 6, pega o π, transforma em 180, 5 vezes 180 dá 900, dividido por 6 dá 150. Então tá aí todos os valores convertidos agora de radianos para graus, beleza? Esse valor aí, ó, de 90, 210, 150, tu encontra aqui, ó, nesse terceiro item, beleza? Vamos dar continuidade na terceira questão. Essa é que vocês devem ter bastante atenção. Olha só, determine o seno e o cosseno de 240. Então vamos lá. 240, galera, você sabe que está no terceiro quadrante, tá bem aqui, ó, terceiro quadrante, beleza? Como é que você sabe que está no terceiro quadrante? Porque bem aqui tem 180, ó. De 180 para 240, falta 60 graus. Então, tu já sabe que esse ângulo azul aqui, ó, vale 60 graus. Então, vou até botar aqui, ó. Esse ângulo azul vale 60 graus, beleza? Por isso que o 240 vai estar bem por aqui assim, ó. Ok? Lembrando que aqui é o primeiro quadrante, certo? Aqui é o segundo e aqui é o terceiro quadrante, ok? Então, 240 está no terceiro quadrante. Aí tu tem que jogar ele lá para o primeiro quadrante, certo? E ver em quem vai bater. Como é que eu descubro o valor que é para estar aqui, ó? É só olhar o ângulo que ele faz aqui, ó. De 180 para 240, falta 60 graus. Se esse azul tem 60 graus, é para o verde também ter 60 graus. Então, quer dizer que esse ponto aqui, ó, é 60 graus. Beleza? Então, ponto vermelho aqui, ó, 60 graus. O que é que isso quer dizer? Que o seno de 240, certo? É igual ao seno de 60. Vamos só ver o sinal, né? Para ver se é a mesma coisa mesmo, se vai mudar alguma coisa. Nesse quadrante aqui, no terceiro quadrante, né? O seno é positivo ou negativo? Aí é só olhar aqui, ó. O seno no terceiro quadrante é negativo. Então, o seno de 240 é a mesma coisa que o de 60, só que, ó, negativo. Certo? Então, o seno de 240 é igual a menos o seno de 60. E quanto é o seno de 60? O seno de 60, galera, olhando na tabelazinha, é raiz de 3 sobre 2. Como tem um menos, né? Fica menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, tá aí
Só ajeitando aqui, tem a resposta do seno de 240. Vamos ao cosseno agora. Cosseno de 240 é igual, ó, repara que o 240 está batendo no 60, né? Então é igual ao cosseno de 60 graus. Vamos ver o sinal. No terceiro quadrante, o cosseno é positivo ou negativo? Ó? Cosseno é negativo também. Então coloca um menos aqui, ó. Beleza? Então fica aqui cosseno de 240 é igual, né, a menos cosseno de 60. Mas quanto é o cosseno de 60? Se você olhar na tabela, é 1 sobre 2. Então fica 1 sobre 2 com sinal negativo aqui, ó. Beleza? Então tem a resposta. O seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2 e o do cosseno de 240, certo? É menos 1 sobre 2. Tu vai encontrar essa resposta bem aqui, ó. Beleza? Então tá aí, galera. Encerramos a correção. A quarta questão dessa segunda atividade da semana, eu vou corrigir no momento de interação. Beleza? E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Valeu!